Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para falar sobre o mercado de frango. E quem vai trazer detalhes para nós de como que foi o andamento desse setor no mês de março e quais são as perspectivas agora para o mês de abril é a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Letícia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Juliana, nesse mês de março a gente viu uma movimentação um pouco distinta entre as proteínas animais, né? Enquanto a carne bovina, né, subiu bastante, o preço aí escalando, né, a cada vez que a gente olha para as cotações, a carne suína diminuiu o preço. E como que ficou a carne de frango, que acaba sempre sendo a mais competitiva aí entre as proteínas? A carne de frango ela teve um aumento nesse último mês, na maior parte das regiões acompanhadas aqui no CPEA, Letícia. Então, mesmo com o aumento no preço da carne bovina e com a queda no preço da carne suína, ela ainda segue sendo a proteína mais competitiva no mercado brasileiro. Essa alta no mês de março, Juliana, a gente consegue mensurar de quanto que foi essa alta, seja ela para o frango inteiro, para o frango vivo, para o frango congelado ou resfriado? Essa alta no atacado da Grande São Paulo, a gente viu uma alta de cerca de 3,3% no preço do produto inteiro resfriado. É uma alta bastante expressiva e que, inclusive, ficou acima do preço do boi, né, da carne bovina. E, Juliana, essa alta, né, nesses preços, elas são motivadas pelo quê? Porque a gente vê a população bem descapitalizada, essa descapitalização da população pode ter direcionado parte do consumo para os ovos ou não, a população ainda continua mais aí adepta à alimentação com frango? Sim, Letícia, a gente tem visto esse movimento, então é comum haver uma transição aí da carne de frango para a proteína de ovo, principalmente na segunda quinzena, né, do mês, que o poder de compra do brasileiro está mais ajustado, mais apertado. Então é comum, mas de modo geral, no mercado, o pessoal vê a proteína de ovo mais como um item complementar do que propriamente uma proteína. Então, o impacto no consumo de carne de frango ele é muito pequeno quando a gente fala de migração de frango para ovos. E, Juliana, tem a questão das exportações também, né? A gente vê aí um mercado externo que desde quando a China começou a ser afetada pela peste suína africana, deixou um gap aí no mercado de proteína animal global muito grande. Quanto que as exportações de frango brasileira, que a gente sabe que tem um status sanitário muito respeitado no exterior e que também tem uma quantidade muito grande a oferecer, né, para esses países que são parceiros comerciais, como que as exportações pesaram para esse mês de março para o mercado de frango aqui do Brasil? As exportações elas tiveram uma influência muito grande, Letícia. A gente saiu de 324 mil toneladas exportadas, né, no mês de fevereiro, a gente passou para mais de 367 no mês de março. Então, é um aumento de mais de 13%, tanto em termos, tanto em mensal, né, tanto no comparativo fevereiro-março, quanto anual. Então, é um aumento que beira aí cerca de 13%. Então, é claro, isso acaba contribuindo também para elevar ainda mais o preço da carne de frango, porque você tira, né, enxuga um pouco da oferta interna e manda para fora. Então, e a China, né, a gente tem os países asiáticos e árabes como principais parceiros comerciais. Então, as exportações elas realmente tiveram bastante aquecidas no último mês, e isso deve continuar porque a demanda externa ela continua bastante aquecida. E, Juliana, agora a gente tem também um outro cenário, né? A gente tem esses preços do frango em alta, essa demanda aquecida, mas a gente também tem uma pressão dos custos de produção muito fortes. A gente acompanhou essa semana aqui no Notícias Agrícolas, principalmente por intermédio do Guilherme Dorigatti, que é o nosso repórter especializado em milho, né? A saca de milho aí rondando a casa dos R$ 100. Como que fica essa relação de troca, né, entre o frango e o milho e o frango e o farelo de soja? A relação de troca ela continua desfavorável, Letícia.
A gente até viu aí um pouquinho de recuo nos preços do farelo, mas o milho segue em patamares recordes e o farelo também, apesar do recuo, ainda está num preço muito alto. E isso com certeza impacta bastante no custo de produção, que representa mais de a ração, né? A nutrição, de modo geral, representa mais de 70% do custo total. Os pequenos e médios produtores, é claro, eles têm uma dificuldade maior, sofrem um pouco mais, mas as grandes agroindústrias também, elas acabam tendo que repassar esse preço aí depois para o consumidor final e há uma dificuldade muito grande. Então, o custo ele continua impactando bastante e segue ainda desfavorável para o produtor e para a indústria. E com essa dificuldade no repasse para a ponta consumidora, acaba que o produtor e as agroindústrias vão absorvendo boa parte desse peso, né? Isso, justamente. Elas acabam absorvendo, porque muitas vezes você não consegue repassar esse preço para o consumidor final. Há uma resistência muito grande e aí a margem ela vai diluindo ao longo da cadeia, né? Então perde o produtor, a indústria perde um pouco, o distribuidor perde um pouco, as redes de supermercados perdem um pouco também e por aí vai. E Juliana, agora para o mês de abril, né? Você comentou que as exportações devem continuar em ritmo aquecido. A gente tem agora em abril o início da nova rodada do pagamento do auxílio emergencial cedido pelo governo federal, ainda que uma parcela menor e com uma abrangência menor também no número de pessoas beneficiadas. O que a gente pode esperar para o mercado do frango aqui do Brasil? Deve impactar no consumo de produtos carnes, de modo geral, mas principalmente na carne de frango. A gente acredita que deva haver uma melhora aí nas vendas de carne de frango com a entrada desse auxílio. Mas é claro, o auxílio é um valor muito menor do que foi no ano passado, então proporcionalmente o impacto vai ser menor. Mas ele vai, com certeza, vai mexer com o mercado. Né? A gente está vendo aí muitas pessoas em situação de pobreza e a pobreza ela já é um problema, né, Letícia? Porque ela é caracterizada pela carência de alguns itens. Né? Então, o auxílio emergencial ele vai poder dar a esse brasileiro, né, um poder de compra, ele vai poder consumir carne. E aí a tendência é que ele passe a consumir carnes mais baratas. E a primeira carne de acesso, com certeza, é a carne de frango. Né? Então, a carne de frango ela mexe muito com o consumo, de modo geral. Né? Então, tanto de pessoas que estão na linha da pobreza, quanto que estão em extrema pobreza. Né? Então, assim, tem pessoas que existe a carência de alguns itens e outras que é a ausência total. Então, a primeira carne de acesso é a de frango. E por falar nisso, né, Juliana, a gente fala da carne de frango de uma forma geral, né, do mercado do frango de forma geral, mas antes de entrar aqui no ar, você estava comentando que no mês de março, alguns cortes específicos do frango tiveram movimentações distintas. Explica para a gente um pouquinho melhor sobre isso, por favor. Sim, a gente viu o peito de frango sendo com bastante valorização, né? Uma valorização no peito, então uma saída, uma liquidez muito boa. E também o CMS, que é um dos produtos mais baratos do frango, que vai para a fabricação de nuggets, salsichas. Então, esse produto com uma liquidez também bastante alta. E na contramão, o coração, que é um item bastante usado para churrasco, né? E usado em comemorações de modo geral. Esse produto teve uma queda um pouco mais de 4% no mês. Então, teve um impacto bem negativo aí para alguns cortes e outros uma liquidez maior. Certo, Juliana, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada, Letícia. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Estivemos aqui, portanto, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, trazendo detalhes de como foi o andamento do mercado do frango nesse último mês de março e quais são as perspectivas agora para o mês de abril. Segundo a Juliana, de forma geral, na média das pesquisas feitas pelo CPEA, neste mês de março houve uma alta nos preços do frango, né, principalmente do frango inteiro. Por exemplo, o frango inteiro resfriado, né, uma referência aqui para o atacado da Grande São Paulo, houve um aumento de 3,3% em relação ao mês de fevereiro e quando comparado a março do ano passado, esse preço ficou 32% acima.
Segundo ela, o que está ajudando a dar esse fôlego para o mercado do frango é a população mais descapitalizada, que acaba optando pela proteína mais barata, mais competitiva, que é a carne de frango, que mesmo tendo aumentado um pouquinho esse preço agora em março, ela segue mais competitiva que a carne suína e principalmente que a carne bovina, que também está muito cara, está nas alturas. E o fator das exportações, que cresceram nesse mês de março em torno de 13% em comparação a fevereiro, né? O mercado externo comprando bastante, voltando, né, a ter volumes mais expressivos de compra da carne de frango brasileira, e isso ajuda a dar esse escoamento aqui do produto do mercado interno. Para o mês de abril, a Juliana ressalta que há um viés de certa estabilidade, porque a demanda deve continuar aquecida, deve seguir também esses bons ritmos de exportação, mas ainda que a gente tenha essa melhora nos preços, né, e tem um outro ponto de atenção, que são os custos de produção, né? Os custos de produção seguem pressionando muito, não só o avicultor, mas também a gente tem o pessoal da suinocultura, da bovinocultura de leite, que também, né, está sendo pressionado pelos altos custos de milho e farelo de soja. No caso da avicultura, segundo a Juliana, não deve haver uma diminuição na produção de frango, justamente porque a gente tem essa demanda aquecida, mas os custos de produção seguem pressionando, então fica complicado para repassar essa alta, né, dos custos, para embutir isso no produto e repassar para a ponta consumidora, que isso não costuma ser muito bem aceito. Então, essa pressão, né, esses custos mais altos acabam sendo absorvidos ao longo da cadeia para o produtor, para a agroindústria, distribuidor, enfim, acaba sendo diluído por toda a cadeia. Antes de terminar, eu queria deixar um convite para você que nos assiste nesse momento. Se você está no site do Notícias Agrícolas ou no nosso canal no YouTube, veja só, no YouTube, faça a sua inscrição no canal Notícias Agrícolas Oficial, que é o nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por lá. Deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva para se manter aí em dia. A gente está também em outras plataformas, outras redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas, tudo junto, e no Twitter @Notiagre. Então você consegue nos encontrar em todas essas plataformas e se manter como o produtor rural mais bem informado. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.